Abramos as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16. Esse é o terceiro e último sermão dessa série sobre o Consolador. Consolador é um termo que aparece nos 3 capítulos que nós temos estudado do Evangelho de João, capítulo 14, 15 e também 16. Há 5 referências que aparecem nesses 3 capítulos, e nós já trabalhamos algumas delas. E dividimos essa série em 3 partes. Na primeira falamos sobre a vinda do Consolador, depois falamos sobre o testemunho do Consolador, e hoje nós encerraremos essa série falando sobre a missão do Consolador. Chegamos então ao final dessa série, e eu convido você então para que abra sua Bíblia em João capítulo de número 15. Eu vou ler do versículo de número 5 até o versículo de número 15 e depois trabalharei os outros versos do contexto. 16, capítulo de número 5. João 16, de 5 até o versículo de número 15. Sei, está errado ali na projeção. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vás? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, isto é, o Consolador, o Conselheiro, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Até aí. Vamos orar. Ó Deus bendito, esse é um momento muito importante, nesse culto que nós estamos prestando a Ti. Porque esse é o momento que o Senhor fala com o Teu povo. Esse é o momento que o Senhor edifica, exorta o Teu povo. E a minha oração, Pai, é que nessa manhã o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, que trouxe a memória e fez o apóstolo João lembrar de todas essas coisas para que pudessem ser registradas para nós, que esse mesmo Espírito agora ilumine a nossa mente, para que nós possamos entendê-la. E que esse mesmo Espírito que tem o poder de transformar-nos, por meio da Tua palavra, assim o faça nessa manhã de forma poderosa. Sim, Senhor, nós precisamos que o Senhor transforme o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor mude a disposição do nosso coração. Nós precisamos que o Senhor nos faça de fato verdadeiros discípulos de Jesus. Dar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos convença disso, e nos dê a força que vem do Senhor, do túmulo vazio, para podermos ser pessoas diferentes que amam mais ao Senhor do que o mundo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Já era tarde, o jantar naquela noite de Páscoa já havia sido servido, o traidor já tinha sido indicado e já saiu para cumprir a sua missão. Lá está então Jesus e os seus 11 discípulos. Durante 3 anos, esse sábio rabi tinha já os instruído sobre os mistérios de Deus. Tinha demonstrado uma sabedoria como nunca vista antes. Tinha assumido para si todo o ódio, toda a injúria. Já agira como um verdadeiro para-choque para os seus discípulos. No entanto, agora ele diz para os seus discípulos que ele terá que ir, ele terá que deixá-los. Os discípulos, eles não deveriam ficar tristes com essa notícia, mas eles estão. E não apenas tristes, abatidos, mas também muito preocupados com muitas coisas. E esse é o momento então que algumas perguntas vêm e não vão. Eles olham para um para o outro e se perguntam: nós que agora aprendemos a chamar o nosso Deus de Pai Nosso, nós ficaremos órfãos? Eles ainda se perguntam: o Senhor Jesus é o Mestre, sabe o que nós conhecemos, e nós nunca conhecemos alguém como se fosse parecido com o Senhor, mas e agora? Quem vai ajudar a nos entender essas verdades do reino de Deus? Quem vai nos levar ao conhecimento profundo da divindade? Quem nos explicará a lei? E não apenas isso, quem cuidará de nós? Quem vai trazer a paz nos momentos sombrios? Quem vai fortalecer a nossa fé cambaleante? Quem vai estar aqui sempre para nos ajudar, para nos exortar, para ser o nosso conselheiro e para ser o nosso consolador? Eu imagino a cena. João olhando para Pedro e dizendo: ele não vai dar conta de liderar esse grupo. Pedro olhando para outro discípulo e dizendo: o que será de nós? Há tantas dúvidas, há tantas inquietações nos nossos corações. Jesus sabia que isso estava acontecendo e, a fim de exortar os seus discípulos, animá-los e trazer conforto e esperança, ele diz: olha, eu preciso de fato ir, é necessário que eu vá, mas vocês não ficarão órfãos. Ele diz: eu vou enviar um consolador. E se Jesus é o primeiro consolador, então haveria de vir outro, não outro no sentido de diferente, mas outro no sentido de igual, que faria exatamente aquilo que Jesus fez e que ocuparia o seu lugar. E na primeira mensagem dessa série, eu disse que uma das principais, ou talvez as 3 principais ações ou obras de Jesus entre os seus discípulos apresentadas por João, é exatamente essas que aparecem sintetizadas nos seus títulos. A Jesus é dado o título de Emanuel, porque de fato ele agora traz a divindade para perto dos discípulos. Eles têm uma comunhão com Deus que os demais irmãos do passado não tiveram. Deus agora não habita em um tabernáculo, Deus agora não habita em um templo, Deus agora habita em seu Filho. A plenitude da divindade veio no seu Filho, e agora o seu Filho tabernaculou, armou a sua tenda no meio dos discípulos. De tal maneira que Jesus é Deus presente com os seus discípulos. Mas não apenas isso, ele também é um grande mestre. Ninguém teve a percepção do Antigo Testamento, bem como a percepção da vida que Jesus teve. Ele ensinou essas verdades por meio de parábolas, por meio de metáforas, e ele ensinou todas as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Isso porque quis Deus que ele fosse o ápice da revelação. Tudo que você precisava conhecer sobre Deus agora
está revelado no Filho. E ele ensina os discípulos a entenderem essas coisas. Mas Jesus também age como um consolador. Sim, ele é aquele conselheiro para os discípulos nos momentos das dúvidas. Sim, ele é aquele que dá o passo à frente e agora retém sobre si todo o ódio que é dispensado a ele e também ao reino de Deus. Mas ele diz, olha, é necessário que eu vá, mas eu vou enviar o Consolador, e vimos isso no primeiro sermão. E ele fará essas coisas. Vocês terão uma intimidade conosco como nunca vista, diz Jesus. Porque o Espírito não estará apenas entre vocês. Na verdade, eu com o Espírito estaremos dentro de vocês. Nós não ministraremos a vocês, mas nós ministraremos dentro de vocês. Isso, não apenas isso. Ele também vai ensiná-los e vai guiá-los em toda a verdade. Ele vai fazer lembrá-los de todos esses ensinamentos. E ao invés de vocês conhecerem menos quando eu for, vocês me conhecerão mais quando ele vier. Vamos ver as implicações disso hoje pela manhã. E finalmente, ele será o Consolador. E disse na primeira mensagem que nós temos uma ideia errada do Consolador. Porque muitas vezes nós pensamos no Espírito Santo de Deus como sendo o nosso Consolador, apenas como sendo aquele que se coloca do nosso lado nos momentos bem difíceis da nossa vida. É comum, em um momento de uma perda de um ente querido, nós dizermos que o Espírito Santo de Deus te console. Mas ele é muito mais do que alguém que simplesmente se coloca do lado no momento da dor. Ele é aquele que foi enviado para trabalhar o tempo todo na mente e no coração dos seus discípulos, conduzindo-os e tornando-os discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. E aí nós chegamos então agora ao capítulo de número 15. E no final do capítulo de número 15, que foi o texto objeto de exposição na semana passada, é nos dito o seguinte: quando vier o conselheiro ou o consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, esse Espírito, diz o versículo 26, testemunhará o meu respeito, ele falará o meu respeito para vocês e para o mundo. E o versículo de número 27 continua dizendo: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Agora o Espírito Santo não apenas vai testificar no coração dos discípulos, mas também vai conduzi-los para que possam testemunhar no mundo. Qual é esse mundo? Ele já foi dito no capítulo de número 15 que é um mundo hostil. É um mundo que odeia aos discípulos, porque também odiaram a Cristo. Ele volta a esse tema então da perseguição e do ódio no capítulo 16, versículo 1 até o versículo de número 4. E essa então é a estrutura do capítulo de número 16. Versículo 1 e 2 ele vai descrever a perseguição. Versículo de número 3 ele vai falar sobre a razão da perseguição. Versículo de número 4 a 7 vai falar mais uma vez sobre a vinda do Consolador. E versículo de número 8 até 15, que será o objeto maior da nossa exposição nessa manhã, ele vai falar da missão do Consolador. Versículo então de número 1 e 2 é nos dito o seguinte: que Jesus está dizendo essas coisas, todas essas verdades, para que os discípulos não venham tropeçar. A palavra tropeçar aqui traz a ideia de não se desviar. Como disse o Dr. Carson, o maior perigo que os discípulos enfrentariam não era a morte, mas sim a apostasia. Jesus sabia que eles viveriam tempos difíceis, e que eles seriam tentados em abandonar a Jesus, em a negarem a Jesus, em a fazerem outra coisa senão, e não seguir a Jesus e ser um discípulo de Jesus, estando pronto para serem uma testemunha fiel, e até mesmo, se possível, e se necessário, até mesmo se tornando um mártir, indo até as últimas consequências desse testemunho. E Jesus sabe disso, e Jesus sabe o mundo que lhes espera.
Os discípulos então, diz o versículo 1 e 2, eles seriam expulsos da sinagoga, os discípulos seriam mortos, e os discípulos seriam vistos como inimigos de Deus. O texto chega a dizer que eles farão isso, eles farão essas coisas, e quem fará isso pensará que está prestando culto a Deus. E porque essa perseguição é uma realidade, porque eles não conhecem nem ao Pai, nem a Cristo Jesus. Eles não conhecem nem ao Pai, nem a Cristo Jesus. E por isso é que eles vão odiar os discípulos. O ódio que era apontado, direcionado para Jesus, agora se volta para os discípulos, e eles serão perseguidos. Só que Jesus diz, é por isso que eu vou enviar para vocês o Consolador, e Ele virá para vocês. Versículo de número 4 começa dizendo, estou lhe dizendo isso para que quando a hora chegar, lembre-se que eu os avisei. Quando essas coisas acontecerem, lembre-se dessa nossa conversa. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Ele disse, olha, não era necessário falar sobre essas coisas com vocês antes. Por quê? Porque Jesus, então, ele assumia sobre si os plenos perigos. Ele era aquele que, como eu disse, dava o passo à frente. E ele protegia os seus discípulos. Foi ele que foi humilhado, espancado e até mesmo morto. Mas ele vai ressuscitar e ele vai para perto do Pai. E esse ódio passará para os seus discípulos. E o versículo de número 5 continua dizendo agora que eu vou para ele. Nenhum de vocês me perguntam, para onde vais? E ele continua dizendo, porque falei estas coisas, o coração de vocês se encheram de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, isto é, o consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. A razão pela qual Jesus diz essas coisas não é porque por razões metafísicas inexplicáveis o Espírito e Cristo não possa ministrar nos discípulos ao mesmo tempo. Essa não é a razão. O ponto aqui é escatológico. A Bíblia já tinha dito que haveria uma nova era que seria inaugurada no reino de Deus. E essa nova era teria uma marca, a descida do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo viesse, era necessário que ele completasse a sua obra de redenção. Para que essa obra pudesse chegar ao fim, era necessário que ele fosse morto, era necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia, e era necessário que ele fosse elevado à destra do Pai. E Jesus está dizendo, isso acontecerá nos próximos dias. O Filho do Homem será morto. O Filho do Homem será novamente levantado da terra. E o Filho do Homem estará à destra do Pai. E quando isso acontecer, então eu enviarei o meu Espírito. Eu enviarei o Consolador. E ele virá. E isso é para o bem de vocês. E por que para o bem? Porque a vinda do Espírito Santo traria algumas coisas que os discípulos não podiam suportar naqueles dias. O Espírito Santo, ele faria algumas coisas na mente dos discípulos e agiria no mundo de uma maneira poderosa e especial, como nós vimos e temos visto até hoje. Chegamos então ao versículo de número 8. E o versículo de número 8 então fala sobre essa missão do Consolador. A missão do Consolador, ela, em um primeiro momento, no que diz respeito ao mundo, se divide em 3 coisas. A primeira delas, diz o texto que o Espírito Santo vai convencer o mundo do seu real pecado. O Espírito Santo vai convencer o mundo do seu real pecado. A palavra-chave nesse texto é essa palavra convencerá. Convencerá é a palavra-chave desse texto. Esse era um termo usado no julgamento do tribunal.
especialmente para se referir ao advogado da promotoria. Esse então colocava o réu, pendurava a testemunha em um suporte, e sobre ele então empilhava provas e mais provas, evidências e mais evidências, testemunhos e mais testemunhos, de tal maneira que convencia então o júri e o juiz de que de fato aquele réu era culpado. Essa palavra, traduzida tanto pela NVI como pela ARA como convencerá, ela não é uma boa tradução. Isso porque a palavra convencerá, ela aponta apenas para um reconhecimento intelectual. E a palavra diz lá no original muito mais do que isso. A ideia não é de alguém que simplesmente diz, de fato eu sou culpado. De fato as evidências não me deixam outra escolha a não ser dizer eu sou culpado. Ao contrário, a palavra usada aqui, e à luz de tudo que mais é dito no Novo Testamento e nas Escrituras sobre a ação do Espírito Santo no mundo e no convencimento do mundo, aponta para um entendimento e um reconhecimento do pecado, e um reconhecimento da culpa, respondendo a isso em arrependimento e em fé, nesse caso, em Cristo Jesus. Nesse caso, em Cristo Jesus. Agora, se você prestar bem atenção e se você ler o Evangelho com atenção, você perceberá que isso já era uma obra de Cristo Jesus. Nós vamos ver como que Jesus fazia isso um pouco mais à frente. Mas vamos então para a segunda ideia. A segunda ideia é que também o Espírito Santo vai convencer o mundo da sua falsa justiça. Se em primeiro lugar, ele convenceria o mundo do seu pecado, e o pecado específico aqui é não crer em Jesus, agora ele vai convencer o mundo da sua falsa justiça. O mundo então entende que ele tem uma justiça própria. O mundo é cheio de autojustiça. No entanto, o Espírito Santo virá para convencê-lo de que essa justiça não serve de nada diante do tribunal de Deus. A palavra usada aqui é dikaiosune, e esse é o mesmo termo grego que traduz Isaías, capítulo de número 64, versículo 6, na Septuaginta, que é a versão da Bíblia, o Antigo Testamento hebraico e aramaico para a língua grega. E lá é dito então nesse texto que a justiça de Israel não passa de trapos de imundícia, isto é, de tecido menstrual. Eu sei que essa é uma descrição forte e é uma cena forte, mas essa é a realidade. E o papel do Espírito então qual é? O papel do Espírito é convencer o mundo da sua necessidade de acreditar em Jesus e de confiar na justiça de Jesus, porque a sua própria justiça não passa de trapos imundos diante de Deus. Nenhum valor tem diante de Deus. Mas não apenas isso, ele também convencerá o mundo do equivocado juízo. Sim, quando o mundo olhou para Jesus Cristo e para a sua obra, um mundo cheio de si mesmo, entregues ao pecado e cheio de autojustiça, gentios e religiosos condenaram a Jesus, julgaram a Jesus, mataram a Jesus, penduraram em uma cruz. Mal sabia eles, e é isso que Jesus está dizendo, que isso seria exatamente o seu triunfo. Ele triunfaria na cruz, e na cruz ele destruiria o nosso maior inimigo. Na cruz o nosso inimigo agora é derrotado. E se ele foi derrotado, não resta dúvida então, que também todos os seus seguidores já estão derrotados. E que todos os seus seguidores foram equivocados no seu juízo feito a Jesus. Enquanto o seu juízo é falso, o juízo de Cristo Jesus é verdadeiro. E ele há de julgar todas as coisas.
E aqueles que ecoam os valores do inimigo das nossas almas, eles estão debaixo de condenação, porque eles estão culpados. Por isso, eles precisam desse convencimento. E o Espírito Santo, então, fará isso. O Espírito Santo fará isso. Então, quando o pecador é verdadeiramente convencido do seu pecado, seus olhos se abrem para a insensatez e a perversidade da sua incredulidade. Diante disso, ele confessa que não se encontra à altura da retidão de Cristo. E percebe que está sob condenação, pois pertence ao mundo e ao diabo. A única pessoa que pode salvá-lo dessa situação trágica é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso não há conversão que não seja por meio de Cristo. E como o Espírito Santo fará isso? O Espírito Santo fará isso de maneira imediata, trabalhando no coração do mundo, trazendo vida por meio da regeneração. E o Espírito Santo fará isso de maneira mediada, através da palavra e do testemunho da igreja. A conclusão então dessa parte é exatamente essa. A ação do Espírito Santo por meio do testemunho dos discípulos, então, tem como objetivo levar os perdidos a reconhecerem os seus pecados, a sua falta de justiça, o seu equivocado juízo e dessa forma se voltarem para Jesus em fé e arrependimento. Bem, chegamos aqui então falando dessas três coisas. E o texto agora continua dizendo como que o Espírito fará isso e por que ele fará isso. E isso são então as cenas dos próximos capítulos. Ele fará isso, como eu disse, por meio do testemunho dos discípulos e nós acabamos de ler. O texto nos fala então que ele vai guiar os seus discípulos a toda a verdade. Ele vai fazer isso. Observe aí no versículo de número 13 do seu texto. É nos dito assim. Versículo 12 diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a tradução ela não foi muito boa. Porque a ideia de guiar a verdade, dar a entender de que os discípulos seriam guiados a uma verdade que é nova. E no Evangelho de João, e lá no original isso fica bem claro, no Evangelho de João, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa já esteve com os discípulos por 3 anos. De tal maneira que tudo que os discípulos precisam conhecer da verdade, eles já tiveram essa revelação. Cristo já se deu conhecido aos seus discípulos. O ápice da revelação já chegou. Essa é a razão pela qual o livro de Hebreus disse que no passado Deus falou por meio de visões, de sonhos, mas agora ele fala pelo Filho. Lá no original, o texto é apresentado dizendo que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai agora pegar todas as implicações dessa verdade revelada na pessoa do Filho e vai fazê-las conhecidas aos seus discípulos. Se você olhar bem, ler com atenção o Novo Testamento, você vai perceber que tudo que é apresentado no Novo Testamento, até aquilo mesmo que tem um caráter novo, nada mais é do que desenvolvimento da revelação já presente em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, que é o livro que traz talvez maiores revelações sobre o porvir, nada mais é do que a história da redenção contada repetidamente por 7 vezes. São as implicações da história da redenção. É isso que o Espírito Santo vai fazer, vai guiar os discípulos em toda essa verdade. Bem, aqui a gente já tem uma implicação muito importante para os nossos dias. Porque a gente vê falar muito sobre movimentos carismáticos, sobre manifestações extraordinárias do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão buscando o batismo e a plenitude do Espírito Santo. E é dito até que algumas igrejas têm mais esse Espírito e outras menos.
No entanto, o que é dito que é um movimento do Espírito Santo, curiosamente, é feito não poucas vezes a parte da revelação, do ápice da revelação, que é Cristo Jesus. E como pode ter então um culto que tem a manifestação do Espírito, mas que não passa pela verdade, onde Cristo não é pregado? O Espírito Santo age por meio da revelação. O Espírito Santo guia a sua igreja na revelação. Não pode ter manifestação extraordinária do Espírito que não passe pela cruz. Se o Evangelho não está sendo pregado, se Cristo não está sendo exaltado, essa provavelmente não é uma obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio exatamente para trazer glória a Cristo. Cristo disse, Ele veio para me glorificar. Essa aqui não é uma exaltação indevida do Filho, também não é um rebaixamento do Pai, nenhum desprezo do Espírito Santo. Nada disso. Isso aqui é algo que caminha muito bem no Evangelho de Jesus e em toda a história da redenção. O Filho veio para trazer glória ao Pai, e Ele fez isso enquanto esteve entre nós. Ele honrou o Pai, Ele cumpriu todos os mandamentos, Ele foi o exemplo daquele que amou o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e isso traz glória ao Pai. Agora o Espírito Santo vem para poder trazer também essa glória ao Filho. E quando Ele glorifica o Filho, Ele glorifica o Pai. E a Trindade então recebe toda a honra, toda a glória na obra da criação, da redenção e da consumação. Não pode haver um movimento que não passe por Cristo Jesus. A ênfase da pessoa do Espírito, a parte da pessoa do Filho e do Pai, visível em tantas igrejas, não parece ser uma ênfase bíblica. Não parece ser uma ênfase bíblica. Assim também como a ênfase cristocêntrica de muitas igrejas, não é um desprezo, como eu falei, do Pai, nem uma exaltação indevida do Filho. Nada disso. Bem, tendo dito isso, eu queria terminar essa mensagem com duas aplicações. Eu confesso a vocês uma coisa, que quando a gente pensou nessa série, a gente pensou em poder trazer muito ensinamento para o nosso país. Por causa da internet, a gente não prega apenas para uma igreja local, a gente prega também para outras pessoas, e pastores ouvem esses sermões e estudam essas coisas também. E a gente falou, talvez esse é um momento da gente poder falar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo e talvez a gente poder apontar algumas coisas que parecem estarem distantes da Bíblia. E eu tinha planejado que nesse último sermão a gente concluiria fazendo algumas implicações. Mas depois pensando bem, eu acho que a gente deve pensar agora em nós, em igreja local. E eu tirei todas as minhas aplicações que falassem sobre qualquer outra coisa que não fosse nós. E eu também não coloquei muitas aplicações, eu coloquei só duas, porque eu queria que essas duas estivessem gravadas na mente de vocês e no coração de vocês. E o meu objetivo é mostrar que talvez nós estamos tão distantes do entendimento da obra do Espírito como estão os pentecostais. Vamos então a essas duas aplicações. A primeira delas é essa aqui. O conhecimento da verdade não é um fim em si mesmo para os discípulos. Em todos os 3 capítulos, Jesus está dizendo que Ele haveria de enviar o Consolador. O Consolador teria uma missão muito importante. Primeira missão é colocada no capítulo de número 14, Ele haveria de lembrar os discípulos toda a verdade. Ele trabalharia na mente e no coração dos discípulos para que eles pudessem agora escrever essas verdades para que pudessem chegar a nós. Essas verdades chegando a nós, nós a teríamos em nossa mão. E agora, nessa verdade, Ele ia nos guiar
Agora, em todos esses textos, o propósito maior é exatamente o testemunho ao mundo. Nunca, em nenhum momento, o Espírito Santo guiaria os seus discípulos à verdade para que esse conhecimento fosse um fim em si mesmo. E por que eu acho que isso tem tudo a ver com a gente? Por que eu acho que isso tem tudo a ver com muitas de nossas igrejas reformadas? É porque eu acho que a gente tem entendido mal que participar de uma boa igreja que prega o Evangelho todos os domingos é o suficiente. É porque eu acho que a gente tem se orgulhado de poder participar de uma igreja que prega a palavra e que busca fazer isso de forma expositivamente. Eu tenho percebido que alguns dizem assim, até com orgulho da nossa igreja: olha, eu fico feliz porque a gente vai no culto e a gente vê a palavra sendo pregada e a gente aprende. E a gente tem aprendido muito. Mas a pergunta é, sim, mas para quê? A pergunta é, o que você tem feito com esse conhecimento que você recebe aqui, domingo após domingo, na pregação e no estudo da palavra na escola dominical? O ponto é, o que você faz na sua semana? Você usa esse conhecimento para testemunhar de Jesus? Você usa esse conhecimento para evangelizar, para discipular, para aconselhar, para exortar as pessoas? Ou você simplesmente vem no domingo, recebe todas essas coisas e passa a semana no conforto da sua casa, amando aquilo que você tanto ama, que é o seu bem-estar? Se você faz isso, você não entendeu o grande propósito da vinda do Espírito Santo. E para você, o conhecimento é um fim em si mesmo. E isso é tão errado quanto as distorções do pentecostalismo. Por isso, eu acho que você deveria pensar um pouco agora na sua semana. O que você faz com tudo isso que você recebe aqui, domingo após domingo? Qual é o resultado dessas coisas? Porque nós fomos chamados, e é isso aqui que o texto está dizendo, para sermos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Jesus fazia. Nós fomos chamados para poder viver a verdade e testemunhar da verdade. Nós deveremos nos perguntar mais: a gente está sendo bem alimentado? Sim, mas para quê? Para quê? Eu não sei, mas eu duvido que isso não está fazendo muito efeito na semana de vocês. Eu pouco ouço sobre evangelização, sobre aconselhamento, sobre exortar uns aos outros, sobre discipulado. Eu ouço muito a alegria de poder estar aprendendo coisas do Evangelho, mas eu ouço pouco de testemunhos. Então, se a gente está sendo bem alimentado e que você está aprendendo muito aqui, domingo após domingo, eu pergunto, mas para quê? Para quê? O conhecimento da verdade não é um fim em si mesmo para os discípulos de Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, testemunhar de Cristo, pelo menos ao que parece, não tem sido o nosso forte. Deixe-me explicar o que eu quero dizer. Uma das maiores obras de Jesus, e talvez uma das mais evidentes, seja o fato de que Jesus Cristo ele veio para poder mostrar ao mundo o vazio das suas pretensões. O Dr. Cássio colocou isso de uma maneira muito interessante. Ele disse assim: uma das mais surpreendentes funções de Jesus, no que diz respeito ao mundo, era mostrar o vazio de suas pretensões e expor com sua luz a escuridão do mundo pelo que ele é. Aí, no mesmo comentário, ele continua escrevendo e diz o seguinte, aplicando então a essa ideia. Ou melhor, antes disso, um exemplo que ele não dá e que eu resolvi apresentar aqui para vocês. Lá em Lucas, onde Jesus conta uma parábola, ele mostra como isso aqui, como que ele faz isso. Esse é só um exemplo de como Jesus fazia isso que o Dr. Cássio acabou de dizer.
Ele conta aquela parábola do rico insensato, sabe? Aquele que ele estava lá e de repente a terra deu muito, ele diz, agora o que eu vou fazer? E ele pensou consigo mesmo, não pensou de forma comunitária, como era comum lá no Oriente Médio, e ele diz, eu vou construir novos celeiros, e eu vou fazer tudo, eu vou armazenar, e depois eu vou dizer assim, descansa alma, regala-te, alegra-te, porque agora você está satisfeita e feliz. E aí no final, depois de contar essa parábola, Jesus diz assim, louco, se hoje pedirão a tua alma, o que você tem, para quem será? E aí nesse texto, no português não dá para perceber, mas no original isso fica muito claro, Jesus faz um jogo de palavras. Ele diz assim, que o homem que achava que a sua abundância de bens, não precisa você decorar a palavra, mas olhe só a raiz da palavra grega, produziria então uma boa vida, é a mesma raiz, na realidade é louco, sem mente e insensato. Jesus usa um jogo de palavras lá para os seus ouvintes, para mostrar que isso era um erro crasso, achar que a vida poderia trazer essa satisfação e essa plenitude. E essa era a função sempre de Jesus. As pessoas estavam apegadas às coisas desse mundo, e ele se voltava para essas pessoas, e ele quebrava esses argumentos, mas não apenas com a sua capacidade intelectual de elaborar boas discussões. O jovem rico chegou e ele queria ter a vida eterna, ele queria desfrutar do paraíso, e Jesus se volta para ele e revela a idolatria do seu coração, de amar mais as coisas do que a Deus. Mas quem diz isso é alguém que também amava mais a Deus do que as coisas. Ele poderia dizer, deixa tudo e segue-me, porque ele veio ao mundo, e ele viveu nesse mundo como alguém que não pensou em outra coisa a não ser fazer a vontade do Pai. E agora ele se volta para os seus discípulos e mostra como fazer essas coisas. E durante todo o seu ministério, Jesus está mostrando ao mundo a ilusão que é achar que existe uma vida melhor longe do reino de Deus. E ele faz isso como? Por palavras e por ações. Aqui está um exemplo. Aí o Dr. Cássio, agora sim, ele diz o seguinte, sem dúvida, este tipo de condenação, ou seja, condenar o mundo, convencer o mundo desse pecado, dessa falsa justiça, esse tipo de condenação é enfatizado para o mundo primeiramente através dos seguidores de Jesus Cristo, que, equipados pelo Espírito Santo, é por isso que o Consolador foi enviado, vivem as suas vidas em tão crescente conformidade com Cristo, que se observa o mesmo impacto sobre o mundo que aquele presente, quando o próprio Jesus vivia sua vida diante do mundo. É por isso que lá em Antioquia os discípulos é conhecido como e chamado de cristãos, ou seja, aqueles que se parecem com Cristo. Bem, qual é o ponto aqui então? O ponto aqui é esse. Uma das coisas que Jesus fazia era exatamente mostrar ao mundo com suas palavras e ações a tolice que é amar as coisas desse mundo mais do que as coisas de Deus. Era isso que ele fazia. Esse era o seu testemunho dia após dia. Ele fazia isso com palavras e com ações, convencendo o mundo do seu pecado, convencendo o mundo da sua falta de justiça e de como eles estavam se colocando debaixo de condenação por amarem mais as coisas desse mundo do que a Deus. Quando Jesus então chamou os seus discípulos e agora fez discípulos, o que Jesus fazia era exatamente civilizar esses discípulos para que agora eles se desprendam de tudo o que eles tinham, para que eles possam agora amar mais a Cristo, mais a Deus, do que qualquer outras coisas. Por isso que ele diz, segue-me. E o preço do discipulado é, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, morra e siga-me. Negue a si mesmo e siga-me. Negar a si mesmo, amar menos a si mesmo e amar mais as coisas de Deus, era a missão de Jesus, enquanto ele esteve no mundo. Agora, diz João, que o Espírito Santo de Deus fará isso de maneira mediada, por meio do testemunho meu e seu.
Agora, por que então que essa divisão testemunhar não parece estar sendo o nosso forte? Sabe por quê? Porque as pretensões do mundo não são muito diferentes da nossa. Nós não temos dado bom testemunho porque nós amamos essas mesmas coisas. O mundo ama conforto, bem-estar, deleite. E o nosso coração está cheio dessas coisas. A crise financeira do nosso país tem revelado os nossos pecados. Porque nós estamos, muitas vezes, não poucas vezes, desesperados, porque nós estamos perdendo exatamente essas coisas. E às vezes a gente está desesperado buscando novas oportunidades, que estão conectadas à nossa missão no mundo, de fazer discípulo, de levar as pessoas a se convencerem do pecado, do juízo, e poder ser um discípulo de Jesus. Não. Nós estamos buscando novas oportunidades que têm a ver com bem-estar, conforto, deleite. Porque eu e você, nós precisamos ser sinceros e precisamos reconhecer isso, porque a gente ama muito essas coisas. E não poucas vezes, mais do que a Deus. Esse negócio de a nossa missão, de testemunhar, de sermos testemunhas, isso não tem tanta prioridade na nossa vida. Não, é verdade, tem um espaço, mas ele é bem pequeno. A prova disso, gente, olha para a sua agenda. Veja se sua agenda tem muito a ver com as coisas do reino de Deus. Tem a ver com as coisas do seu reino, do reino do eu. E aí a gente que deveria mostrar ao mundo a tolice que é colocar o coração nessas coisas. A gente dá mau testemunho, porque a gente civiliza aqueles que estão à nossa volta, de que na verdade a gente tem que buscar essas coisas. Eu acho que realmente a gente precisa que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas mentes e no nosso coração. Eu acho que realmente a gente precisa do agir dele nas nossas vidas. E eu acho que a gente tem que parar um pouco de olhar para os equívocos pentecostais quanto à doutrina do Espírito Santo e percebermos que nós também estamos distante do propósito da sua vinda. Nós precisamos sim, ser testemunhas, porque Ele veio nos capacitar para isso. Eu queria que você baixasse sua cabeça, porque eu quero orar por você e quero orar por mim. Eu quero realmente pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Eu quero realmente pedir ao Senhor que nos ajude a cumprirmos essa nossa missão de sermos testemunhas. Vamos orar? Ó Senhor, Teu Espírito Santo foi enviado para nos guiar na verdade que é Cristo. Não apenas para fazer desse conhecimento um fim em si mesmo, mas para que esse conhecimento gerasse uma nova comunidade de discípulos, que por meio de palavras e ações mostraria ao mundo a tolice que é viver longe do reino de Cristo. A tolice que é amar as coisas desse mundo mais do que a Cristo. A tolice que é se deleitar nas coisas desse mundo mais do que na pessoa de Cristo. A tolice que é a vida e a loucura que é amar essas coisas. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos sendo guiados na verdade, nós estamos conhecendo a Tua palavra, mas a Tua palavra não tem redundado em bom testemunho. A Tua palavra não tem redundado em bons frutos. Temos aguardado somente para nós. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Desperta o sentimento de discipulado e de testemunho, para que possamos ser uma igreja verdadeiramente viva por meio da ação do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.